E aí galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Saiu o resultado da prova da ESA, Escola de Sargento das Armas, então hoje eu vou falar para vocês o meu resultado. Vou falar também para vocês a minha nota da redação, que eu acabei não falando, e vou ler a minha redação no final do vídeo para vocês poderem saber como é que foi, o que eu escrevi na minha redação, beleza? Então saiu o resultado da ESA, vou falar aí qual foi a minha classificação. Para quem não me conhece, meu nome é Nicolas Lazarotto, eu tenho 19 anos e estudo para a prova da SPSEX, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, né, para ser oficial do Exército. E consegui ser aprovado aí nos últimos tempos, nessa última prova que teve aí do concurso. Se quiser saber mais, clica aí nizinho pra você me conhecer melhor. E agora, esse ano agora foi a terceira vez que eu fiz a prova da ESA, enquanto eu estudava pra prova da SpaceX. E foi a terceira vez que eu fui aprovado nessa prova, né? Pra quem acompanha aqui os vídeos do canal, já tinha visto minha nota, muito provavelmente pela nota eu seria aprovado. E eu vou falar aqui pra vocês minha classificação, comparar com as classificações anteriores. E é isso, então bora! E o intuito desse vídeo, tal como de todos os outros aqui do canal, não é ficar mostrando minha nota, mostrando minha classificação, e sim mostrar pra você que é possível você sair de uma pessoa que não sabe, não sabe nada, assim, não estuda, sabe? Não é aquela pessoa que era boa na escola e ser aprovado em concurso. Eu, por exemplo, primeira vez que fiz a prova da SpaceX, esse ano eu acertei 84 questões. A primeira vez que eu fiz, eu acertei 32 questões das 100 questões. Então, pra você ver que todo mundo começa de algum lugar, todo mundo, pra começar a estudar, precisa aprender alguma coisa, começar de algum lugar. Eu comecei de um lugar que não era muito favorável, eu acertei 32 questões da SpaceX, uma nota bem ruim. Então, eu comecei no básico e consegui evoluindo. Isso é pra mostrar pra você que todo mundo que se dedicar, que estudar, consegue evoluir e chegar no nível que quer, beleza? Vocês vão ver também aqui, ao longo dos anos, qual foi a minha evolução de nota na prova da ESA e também a minha evolução de classificação. Então, bora! Obviamente, antes de eu falar pra vocês, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal pra não perder nenhum dos vídeos que saem aqui no canal. E se você quiser estudar com estratégia militares, que é o cursinho que eu estudo há mais de 2 anos, você pode usar o meu cupom Quero Ser Aprovado, que você tem 20% de desconto pra comprar qualquer curso lá, beleza? Então é isso, bora aqui falar das minhas notas, etc. Então bora, eu vou começar pela minha quantidade de acertos, depois eu falar a minha nota e por último eu falar a nota da redação e depois a minha classificação, beleza? Se liga aqui, ó, vamos lá. Em acertos em matemática. Em matemática são 14 questões na prova e eu acertei as 14 questões, eu tive a nota 10 em matemática, portanto, porque eu acertei todas as questões. Em português eu acertei 12 questões das 14 também, isso me deu uma nota de 8.571. Em história e geografia são 12 questões, eu acertei 11 e fiquei com a nota de 9.167. E em inglês são 10 questões, eu acertei as 10 questões e fiquei com nota 10, portanto. Então aí, das 50 questões da prova, eu acertei 47 questões, errei 3 questões, 2 de português e uma de história e geografia, acertando 47 questões das 50 questões. Quando eu vi a minha nota, no dia que eu corrigi, eu falei, caraca, eu acho que eu vou ficar muito bem classificado, porque eu acertei 47 questões das 90 questões. A minha nota, né, a minha nota geral, juntando essas notas de cada matéria, ficou 9.435, essa foi minha nota final. E eu olhando pra essa nota, falei, caraca, eu vou ficar numa classificação muito boa. Porque ano passado eu tinha ficado, já vou mostrar pra vocês, com 8,4 e tinha ficado na classificação 175. Então eu falei, pô, vou pegar, tipo, top 50, eu vou ficar numa classificação bem legal. Mas, como você já tá sabendo, a nota de corte da ESA esse ano foi extremamente alta, veio muito alta mesmo. Então a maioria das pessoas aí que tinham notas boas, às vezes não conseguiu ficar dentro das vagas ou não ficou na classificação que esperava. E comigo não foi diferente, pelo menos eu consegui ficar melhor classificado que ano passado, mas a minha classificação foi bem mais pra baixo do que o esperado quando eu vi a minha nota. Então beleza, agora antes de falar da classificação, vamos falar da redação. A redação, né, ela vale 10, só que ela tem caráter eliminatório, ou seja, você não precisa tirar 10 na redação, isso não vai te ajudar na nota. Você precisa tirar mais do que 5 pra você conseguir fazer a média e não ser reprovado na redação. Então a redação não ajuda na sua nota final. Essa minha nota de 9,435, ela não compõe a redação. O que compõe essa minha nota são a quantidade de acertos que eu tive na prova. Agora a redação é só pra ver se você consegue fazer 5 ou mais na redação, beleza? Vamos ler minha redação rapidinho antes de eu falar minha nota na redação e minha classificação pra vocês. O tema eu não me recordo, mas tá aparecendo aí na tela pra vocês. Eu vou ler aqui o texto e a gente vai ver como é que ficou esse texto. Vamos lá. Começa assim. O poeta Fernando Pessoa, por meio de seu heterônimo Álvaro de Campos, retratou em seus poemas os sentimentos humanos frente aos avanços tecnológicos de sua época. Dessa forma, pode-se atualmente interpretar os textos do poeta e compreender a relação entre o ser humano e o uso do smartphone na contemporaneidade, visto que essa tecnologia integrou-se no cotidiano da sociedade. Em primeira análise, necessita-se entender qual é a importância e influência dos celulares e, consequentemente, das redes sociais na vida das pessoas. Nesse sentido, o seriado americano Dilema das Redes evidencia o quão influentes são as mídias sociais hoje. Segundo a série, o advento de uma realidade online paralela faz com que as pessoas
principalmente os jovens, substituam a vida real pela virtual, o que gera diversos danos aos usuários dos smartphones. Nessa perspectiva, pode-se interpretar a poesia Em Linha Reta, de Álvaro de Campos, como uma súplica por uma vida real e menos perfeita. Dessa maneira, quando o poeta diz que nunca conheceu quem tivesse levado porrada, pode-se encaixar esse sentimento nos usuários das redes sociais, dada a intensa manutenção das aparências no mundo virtual. Nessa ótica, entende-se como se dá a relação atual do homem com os celulares, por meio de um poema do século passado. A partir dessa análise, compreende-se a influência e as consequências da relação contemporânea do ser humano com o smartphone. Dessa forma, vislumbra-se que essa dependência das tecnologias atuais causa problemas para a sociedade, como a troca da vida real por outra virtual. Nesse sentido, faz-se necessário que a humanidade pense melhor suas relações com os aparelhos eletrônicos, pois, caso contrário, a sociedade isolar-se-á em um mundo imaginário. Então essa foi minha redação. Vocês viram aí que eu escrevi smartphone errado, mas a culpa não foi minha, a banca mesmo escreveu o smartphone errado na prova, então eu só copiei o que estava escrito lá. E é isso, então vamos aqui falar as minhas notas antes de eu falar a minha classificação pra vocês. Então tô aí aparecendo pra vocês os critérios de correção. Um comentário, como vocês viram ali, eu esqueci de colocar título na redação. Isso me tirou 0,2 pontos. Já se você tinha essa dúvida, o que acontece se você esquece o título? Você perde ponto da redação. Isso não é zero sua redação, mas você perde ponto da redação. Então eu perdi ponto porque eu esqueci de colocar o título. E essas são as notas que eu tive de tema, coerência nos parágrafos, argumentação, etc. Cada notinha dessa vale alguma competência. E a nota da redação foi 8,1. Essa foi a nota da minha redação. Um comentário, eu escrevi a redação direto na folha de redação. Eu não fiz rascunho. Eu treinei o ano inteiro pra fazer assim, pra ter mais tempo na hora da prova. Foi a primeira vez que eu fiz isso na prova da ESA. Foi a primeira prova que eu testei isso em uma prova real, não em simulado. De eu fazer a redação direto na folha de redação. E deu certo, tal como deu certo na prova da SpaceX. Eu tirei 8 na redação e também fiz desse jeito, direto na folha de redação. Porém, eu treinei o ano inteiro pra fazer assim, beleza? Então você não testa nada no dia da prova. Você treina o ano todo pra só repetir no dia da prova, beleza? Então, top, essa foi a minha aula da redação. Portanto, eu fiquei apto na redação e tive uma nota boa. Agora só faltava esperar a classificação. E a classificação veio, eu vou abrir aqui a classificação pra vocês. A minha classificação, ela foi, vai aparecer na tela pra vocês, foi essa aí, 123. Eu fiquei com essa nota 9.435 e a minha classificação foi 123. Vamos só olhar a nota do primeiro colocado, dos primeiros colocados pra vocês verem, ó. As notas dos primeiros, dos dois primeiros foi a mesma, né? Eles gabaritaram a prova, acertaram, ficaram com nota 10, gabaritaram a prova, né? O segundo ali até é aluno de estratégia militares e a 01 da feminino também é aluno de estratégia militares. E só um comentário, né? A nota do primeiro, já parabéns pros primeiros todos aí, a nota dos dois primeiros, eles gabaritaram a prova, eles acertaram todas as questões. Isso assim, é absurdo os caras gabaritarem a prova. Se a gente olhar a nota do primeiro do ano passado, ela ficou muito mais pra baixo do que desse ano. E se a gente olhar também, muitos dos primeiros, assim, muitos mesmo assim, tiraram mais de 9, que é muita quantidade de acertos das 50 questões. Então, a prova esse ano ela foi muito concorrida e foi, assim, difícil, porque você não poderia se dar ao luxo de errar bobeira. Errando uma bobeira, você poderia estar desclassificado. Então, minha classificação foi 123º aí, 123. E ano passado, qual foi minha classificação? Ano passado eu fiquei em 175, beleza? Minha média foi 8.423 e eu fiquei em 175. Então, minha classificação aumentou, mas vocês estão vendo a diferença da nota. Ano passado, eu acho que eu acertei 43 questões por aí, 8.423 foi minha nota, e esse ano minha nota foi quase um ponto a mais, 9.4 alguma coisa, né, deixa eu olhar aqui, 9.435, quase um ponto a mais, e eu fiquei pouquíssimas classificações na frente, fiquei em 123, então pra vocês verem a diferença, eu vou até olhar aqui qual foi a nota do primeiro colocado do ano passado, só pra gente comparar, ó. Primeiro colocado do ano passado, ele ficou com nota, calma aí, ele ficou com nota de 9.435, ou seja, o primeiro colocado do ano passado ficou com a minha nota, o primeiro colocado do ano passado ficou com a minha nota desse ano, então pra vocês verem a diferença da nota desse ano pro ano passado. O primeiro colocado ficou a minha nota no passado, e esse ano a minha nota ficou em 123 de classificação. Então pra vocês verem o quão diferente foi a nota esse ano. Então pra vocês verem, como eu disse, já fui aprovado na ESA 3 vezes. Essas duas últimas provas eu fiquei dentro do número de vagas de cara. Na primeira vez que eu fiz a prova eu não fiquei dentro do número de vagas na primeira classificação, né? Eu fiquei em 1.200 alguma coisa, não lembro exatamente, vou deixar aí na tela pra vocês. Mas eu fui chamado pra fazer as próximas etapas e o pessoal que tava pra trás de mim conseguiu entrar. Então eu conseguiria entrar se eu quisesse ter ido pra ESA, beleza? Então é basicamente isso, essa foi minha classificação, espero que você tenha gostado e espero que tenha dado pra você, mesmo a nota de corte tendo ficado muito alta, espero que você tenha conseguido, comenta aí qual foi sua nota, o que você achou dessa prova e a gente se vê aí nos próximos vídeos, beleza? Deixa o like aí, se inscreve no canal e não se esqueça, se você estudar, se você continuar a batalha, você vai conseguir ser aprovado. E se quiser ter uma ajudinha, um empurrãozinho nessa trajetória, estude com estratégia militar, esse cupom Quero Ser Aprovado que você tem 20% de desconto, valeu? Tamo junto, fui!
a gente se vê lá nas fileiras do exército. Valeu!